Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 13 horas, 1 minuto. Boa tarde. Boa tarde, 1 hora e 1 minuto. Anota aí, dia 21 de maio, quarta-feira. Muito bem, chuvinha gostosa aqui na nossa cidade. E por falar em chuva, vamos ao clima, o tempo em Arapiraca, agora 26 graus. Probabilidade de chuva em 40%, mas eu acho que deve estar maior. Umidade relativa do ar em 79% e ventos a 16 km por hora. Esse é o tempo e temperatura agora na nossa cidade. Uma chuvazinha fraca, mas que tende a aumentar no decorrer do dia, tá? Gente, eu recebo hoje a doutora Maiara Mendes, ela é gastroenterologista e endoscopista, e nós vamos falar sobre síndrome do intestino irritável. Mas eu queria chamar a atenção da nossa população de Arapiraca, antes da gente começar a nossa entrevista, para uma notícia muito boa. Uma notícia muito boa mesmo. Nós recebemos ontem à noite a confirmação de que o estado de Alagoas está já disponibilizada a vacina, né, contra a gripe para as cepas H1N1, H3N2 e B, que circulam no território brasileiro. Então, você que está ouvindo o Saúde em Foco agora, pega o seu cartão SUS, tá? Você de qualquer idade, estava restrito e foi liberado ontem. Então agora não tem mais motivo para você dizer, você economizou esses 120 conto aí da vacina, né? E só para mim e para as pessoas que estavam fora daquela faixa ali, só na rede particular. Então agora está liberado em Alagoas. Então pega o seu cartão SUS. Um detalhe: é importante você não estar com os sintomas gripais. Você está bem, está de boa, está beleza? Então vai no seu posto de saúde com seu cartão SUS e toma a vacina contra a gripe. Por quê? Porque a gente está no inverno, né? Então você vai fortalecer aí a sua imunidade e ficar aí um ano. E eu vou falar de novo aqui, né? Todo ano, gente, vá se vacinar. Isso é dinheiro do povo, isso é dinheiro dos impostos. Não é nada de graça, né? Ninguém dá nada de graça, não existe almoço grátis. Então faz o seguinte: pega o seu cartão SUS, procura o posto de saúde mais próximo da sua casa, você e sua família todinha, e se imunize contra a vacina, tá certo? Contra a influenza, que inclusive a gente já sabe que a gripe mata, né, gente? Então, por favor, não tem desculpa para dizer, não tomei minha vacina da gripe não, porque eu não tinha dinheiro, eu tava liso, né? Agora é de graça, entre aspas, né? É paga por mim, por você, e tá voltando pra gente na forma de vacina, tá legal? Muito bem, eu já estou aqui em definitivo com a doutora Maiara Mendes e o tema de hoje, síndrome do intestino irritável. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André, boa tarde a todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente, e que seja uma nova forma de esclarecer bons assuntos sobre a saúde intestinal para a população. Perfeito, vamos começar então do começo, como fala o Matuto, né? O que é a síndrome do intestino irritável, doutora, e quais são os principais sintomas dela? Então, André, a síndrome do intestino irritável, ela é uma doença que ocorre pela alteração do eixo cérebro-intestinal. Então, existe uma ligação direta entre o nosso cérebro e o nosso intestino. Por isso, inclusive, que a gente costuma dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro. E a partir dessa alteração nesse eixo, surgem vários sintomas gastrointestinais. Os principais sintomas, e esses dois tem que estar presente para a gente fechar o diagnóstico, é a presença de uma alteração do hábito intestinal, que pode ser diarreia ou prisão de ventre, ou as duas de maneira alternada. Em determinado momento o paciente apresenta diarreia, em outros momentos ele apresenta prisão de ventre, associado a uma dor abdominal, que pode ter várias características, mas que a principal característica é que essa dor tenha uma relação com a evacuação.
ou melhora, ou piora, ou surge com a evacuação. Então, a alteração do hábito intestinal e do abdominal precisam estar presentes para a gente fazer esse diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Uhum. Doutora, a gente tem algumas doenças que para nós leigos, pra gente, a gente acha que é tudo igual. Foi na barriga, né? Tô com dor no estômago, tá bom. Mas o estômago tá no abdômen, a gente tem essa tendência. Ih, rapaz, tô com a dor da barriga, tô com a dor na barriga. Então, tudo pra gente é na barriga. Porque, como leigos que nós somos, a gente só pode pegar na barriga mesmo, né? Mas qual é a diferença principal entre a síndrome do intestino irritável e outras doenças do intestino, como a doença inflamatória intestinal? A SII, síndrome do intestino irritável, e a DII, que é a doença inflamatória intestinal. É bom a gente aprender as diferenças para não confundir uma com a outra. E por que, doutor, isso é importante? Os sintomas vão nos ajudar muito pouco em diferenciar essas doenças. As duas precisam estar dentro da investigação diagnóstica daquele paciente que apresenta dor abdominal e a alteração do hábito intestinal. Mas, fisiologicamente, as duas doenças têm muitas diferenças. Por exemplo, a síndrome do intestino irritável é uma doença funcional, ou seja, não existe nenhuma alteração orgânica, não existe nenhuma alteração estrutural no intestino que esteja causando os sintomas. As alterações têm a ver com permeabilidade intestinal, com motilidade intestinal, que são coisas que os exames não mostram essa alteração. Já as doenças inflamatórias intestinais são doenças que causam uma inflamação propriamente dita do intestino ou de várias áreas do trato gastrointestinal. Então, existe uma alteração na estrutura do intestino. A mucosa está inflamada, as células estão alteradas. Então, desse ponto de vista, da fisiopatologia das doenças, elas são completamente diferentes, mas do ponto de vista de sintomas, elas podem se confundir. Então, precisa que o seu médico esteja atento a essas duas possibilidades para ele descartar e conseguir definir de forma assertiva o seu diagnóstico. Tá. Informando que nós estamos ao vivo também aqui pelo nosso canal no YouTube, NN Play. Você entra aí no YouTube, digita NN Play, se inscreva no canal, aciona o sininho, dá o joinha para dar a moral aí para nossa transmissão, tá legal? E já tem participação aqui, um abraço aqui para o Luciano Almeida. Ele faz uma pergunta interessante, doutora. Ele diz assim: doutora Maiara, é verdade que o intestino pode guardar traumas emocionais do passado e que isso pode ser uma das raízes da síndrome do intestino irritável, mesmo anos depois de um evento traumático? Então, como eu falei para vocês, a síndrome do intestino irritável, ela se dá por essa alteração do eixo cérebro-intestinal. Então, ela tem uma relação muito estreita com a saúde mental. Muito estreita mesmo. Então, é uma doença que não tem um fator causal determinado. É uma doença que a gente chama de multifatorial. Vários fatores juntos determinam o surgimento dessa doença. Fatores relacionados à alimentação, já que determinados alimentos pioram ou melhoram os sintomas, e fatores relacionados à saúde mental. Então, traumas, estresse excessivo, ansiedade, depressão, tudo isso pode sim ser fator desencadeante ou fator correlacionado com os sintomas da síndrome do intestino irritável. Existem algumas infecções gastrointestinais que também predispõem o surgimento e a piora dos sintomas da doença, mas a saúde mental, sem dúvida, é o principal fator associado ao surgimento e à piora dos sintomas da síndrome do intestino irritável. Tá. Quais são as possíveis causas ou fatores desencadeantes, doutora, dessa síndrome? É exatamente isso que eu estava te falando. São múltiplos fatores, não existe um fator único isolado. A dieta, a saúde mental, infecções do trato gastrointestinal, fatores associados ao próprio indivíduo, que aí vem a permeabilidade intestinal, enfim, são múltiplos fatores que acabam desencadeando a doença. Por exemplo,
quando a gente teve a pandemia do Covid, muitos pacientes evoluíram depois da resolução da infecção pelo Covid com o surgimento de sintomas compatíveis com a síndrome do intestino irritável. Então, o processo infeccioso do Covid atuou como um desencadeante para uma doença que já havia uma predisposição aí nesse paciente. Uhum. Doutora, outra pergunta aqui, por demais importante também. A gente falou da síndrome do intestino irritável e também da DII, né? E a doença de Crohn, né? Colite ou doença de Crohn. Para a doença de Crohn, os fatores de diferença são muito gritantes ou a gente coloca tudo no lugar comum? A doença de Crohn, ela está dentro das DIIs, das doenças inflamatórias do intestino. Então, as doenças inflamatórias intestinais são compostas principalmente por duas doenças: a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Uhum. E aí, separadamente, nós temos a síndrome do intestino irritável, que é uma outra doença com uma outra fisiopatologia. Mas essas três doenças, assim como várias outras doenças do intestino, costumam ter manifestações semelhantes, principalmente na fase inicial da doença. Aí cabe o médico especialista colher uma anamnese detalhada, tentar buscar desse paciente tempo de surgimento dos sintomas, quais são os sintomas especificamente, avaliar os exames que vai ser necessário, porque como as hipóteses diagnósticas se confundem, a gente precisa, através de uma coleta de história detalhada, trilhar quais são os caminhos que a gente vai traçar para a nossa investigação para poder finalizar o diagnóstico. Uhum. Okay. Eu digo que a maioria das doenças intestinais se confundem porque, por exemplo, intolerância à lactose. Intolerância à lactose, que a gente já falou aqui alguns dias atrás, pode causar dor abdominal e diarreia ou prisão de ventre, assim como a síndrome do intestino irritável. Mas a gente vê na síndrome do intestino irritável uma relação muito mais estreita com a ansiedade e o estresse excessivo. Então, é a partir da consulta médica detalhada que a gente vai conseguir fazer uma hipótese diagnóstica mais sustentada e partir para a investigação. Uhum. Doutora, a alimentação é algo muito importante quando fala dessa relação com o intestino. Nós, através da indústria alimentícia, a gente tem sido bombardeado aí com produtos processados, ultraprocessados, né, ricos em gorduras saturadas, riquíssimos em sódio, em açúcar. Minha pergunta é, depois desse arcabouço todo declinado aqui, né, a alimentação, ela influencia ou pode influenciar nos sintomas da síndrome do intestino irritável? Quase todas as doenças intestinais, como você mesmo falou, têm uma influência importante da alimentação, mas sobretudo a síndrome do intestino irritável. Tanto que o pilar inicial do tratamento é o ajuste da alimentação, tá? Inclusive, alimentos saudáveis podem ser gatilho para a ativação dos sintomas da síndrome do intestino irritável. Avalie alimentos ultraprocessados, condimentados, ricos em açúcar refinado. Então, a alimentação é o pilar principal do tratamento. Existem várias outras formas de tratar que também são importantes, mas a alimentação é super importante. E aí, nesse ponto de vista, André, a gente fala sobre um grupo de alimentos bem específico, que são é o grupo de alimentos chamado FODMAPs. Esse termo FODMAPs está relacionado a uma sigla em inglês que está relacionado a um grupo específico de carboidratos que tem um alto teor fermentativo, ou seja, por si só, esses carboidratos já fermentam muito mais dentro do nosso intestino. E para as pessoas com síndrome do intestino irritável, essa fermentação é muito mais acentuada e aí se formam muitos gases, muita distensão abdominal e dor. Então, é por isso que o pilar principal do tratamento é a alimentação, e nesse ponto de vista,
a participação do nutricionista no tratamento da síndrome do intestino irritável se torna indispensável, tá? O gastroenterologista não consegue conduzir o tratamento dessa doença sozinho e o nutricionista precisa estar junto, de preferência um nutricionista que tenha experiência sobre isso. Porque, André, esse grupo de carboidratos, os FODMAPs, ele é um grupo muito extenso de alimentos, inclusive alimentos saudáveis. Feijão, brócolis, couve-flor, repolho, são alimentos que fazem parte desse grupo e que causam muitos sintomas. Então, se simplesmente o gastroenterologista chegar para o paciente e disser: você não pode consumir nada desse grupo de alimentos, isso significa uma restrição alimentar muito grande. A qualidade de vida do doente vai para o pé. Como é que você vai viver se você já tendo um monte de sintomas e para não ter esses sintomas você não pode comer praticamente mais nada para o resto da vida? Então, nesse ponto de vista, o nutricionista, ele vai ter uma abordagem selecionada, direcionada, fazendo uma restrição inicial, reintroduzindo os alimentos gradativamente. Então, o gastroenterologista não vai ter sucesso sozinho no tratamento dessa doença. Tá. A gente vai colocar na tela aí, por exemplo, tá? Alguns vegetais, nós separamos aí no gráfico, para você consumir, né? Alguns que você tem que consumir com moderação. Estamos falando de vegetais. Depois a gente vai colocar alimentos ricos em FODMAPs logo em seguida em outro card, tá? E o que você deve eliminar, tá aí na tela, doutora. E para quem está assistindo a gente aqui pelo NN Play, ó, você pode consumir broto de alfafa, broto de feijão, pimentão, cenoura, pepino, berinjela, endívia, erva doce, feijão verde, alface, azeitonas, batata baroa, batata, cebolinha, espinafre, cebola, acelga e nabos. Aí olha que a gente deve consumir com moderação: alcachofra, couves de Bruxelas, eu nunca vi isso aqui, né? Eu nunca tive lá em Bruxelas. Tomate, aipo, só vi no nome isso aí, mas já tem para vender por aqui, né? Esse negócio de repolho verde, radicchio, é isso? É, radicchio. É radicchio, é o nome de coisa de rico, né? Couve, batata, cará, inhame. Consumir com moderação. Aí, ó, os vegetais que você não deve consumir ou eliminar, tá? Aspargos, alcachofras, beterraba, couve-flor, chicória, milho, alho poró, ervilha, cebolas, cogumelos e quiabo. Agora vê, André, dentro desses alimentos, a gente tá só falando de vegetais, que são alimentos super saudáveis. Veja dentro desses alimentos: alho e cebola, que faz praticamente parte da preparação basal de todos os alimentos. Então, sim, quase tudo a gente refoga no alho e na cebola. E milho, a gente está no Nordeste, cuscuz de milho, a gente come praticamente todos os dias. Todos os dias. Então é por isso que eu bati tanto nessa tecla da importância da participação do nutricionista, porque entregar uma tabelinha dessa ao paciente faz parte da abordagem inicial. Os meus pacientes saem do consultório com uma tabelinha dessa para que ele saiba guiar a alimentação dele, pelo menos na fase inicial do tratamento. Agora, dizer que é fácil sustentar essa restrição alimentar por muito tempo, não é fácil. Então, nesse ponto de vista, o nutricionista vai ser indispensável, porque junto do paciente, ele vai descobrir qual desses alimentos realmente são causadores de sintoma para aquele paciente, porque não é uma regra, não é porque está nessa tabela e que a gente sabe que é um alimento teoricamente fermentativo, não é que você não vai consumir mais nunca. A sua resposta ao consumo daquele alimento é diferente da resposta do vizinho. Então, isso é uma avaliação individualizada e muito cuidadosa. Perfeito. No intervalo, nós vamos mostrar o outro gráfico que tem alimentos ricos em FODMAPs, tá? Monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polióis, entre outros. Você vai ficar assustado quando você ouvir, porque é como a doutora falou aqui, né? Você chegar para o nordestino, povo do sul e sudeste não, que come outras coisas, mas você chegar para o nordestino e falar para a gente para de comer cuscuz, filho. Não, meu filho, né? A gente gosta do coringa mesmo, né? Nós come, como fala, né? Com força, entende? É impossível você chegar na casa de alguém hoje que não tem um cuscuzinho coringa, né, Pauliana?
Pessoal do Coringa, um grande abraço para vocês. E porque é uma coisa gostosa, gente. Não é por outra coisa, não. Porque uma coisa gostosa faz parte da nossa cultura. Inclusive, você quer ver bom? É quando chegar junho, meu filho. Né? Aí quando chegar... Pamonha, canjica, munguzá. Ai, que delícia. Pois é, milho assado, milho cozinhado, que é inclusive a tecnologia e a inteligência do brasileiro, a sua perspicácia, faz com que a gente compre hoje o milho cozinhado, que aliás eu adoro, com manteiga e sal, que a minha nutricionista não esteja ouvindo, meu Deus, né? Que agora o cara corta e bota no copinho pra você. Você não precisa nem estar agarrado como um sabugo no meio da rua, não, você tá no copinho ali com uma colherzinha e ainda diz pra ele assim, ó, arrocha no sal aí, meu filho. Tô falando aqui, mas não diga a ninguém que eu disse pra você que é assim. Mas se alguém inventou alguma coisa mais gostosa do que aquilo, eu desconheço. Até porque tu não vai despejar uma manteiga em cima do sabugo, né? Mas no copo tu derrama. Então, cuidado. Tudo que a gente tem que comer, a gente tem que comer com moderação, né? Não é só aquelas propagandas de bebidas alcoólicas, beba com moderação. Não, coma com moderação também. Eu não posso comer cuscuz todo dia, até porque você vai enjoar. Mas, gente, aqui pra nós, a semana tem 7 dias. Se 4 dias você não comer cuscuz, você não é nordestino, não. Então, se você vai ser obrigado, entre aspas, a fazer uma restrição alimentar de um alimento que você nasceu sabendo comer, nasceu comendo praticamente diariamente, é muito importante que seja feito um reajuste ali, substituições inteligentes, para que você consiga viver bem sem aquilo, mas conseguindo fazer substituições ou comendo com mais moderação ainda. Então, não dá para simplesmente dizer não pode. Imagine você chegar... Tem até um vídeo que viraliza muito na internet de um casal de alagoanos que mora nos Estados Unidos e que ele diz, como é que a nutricionista vai dizer para mim que eu não vou comer mais cuscuz? Eu tenho 30 anos de idade, eu como cuscuz há 30 anos. Como é que do nada eu vou parar de comer cuscuz? Então, o cuscuz é só um exemplo daqui do Nordeste, mas que para outras regiões do Brasil nem faz tanta falta assim. Mas sempre que você informa alguém que tem que haver uma restrição alimentar de algo que faz parte da rotina, tem que ser feito substituições inteligentes. E aí, nesse ponto de vista, eu não meto a mão, porque o nutricionista tem uma capacidade e uma expertise diferenciada para fazer isso. Afinal, eles estudam para isso, né? É verdade. E tem um detalhe, né? Quando você se sentir com o rei Roberto, eu vou falar essa pra gente ir pro intervalo. Quando você se sentir igual ao Roberto Carlos, quando você chegar para um prato, você olhar para ele assim, e parece que ele tá dizendo assim, e seus juízes dizem assim, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, então procure uma nutricionista, porque você tá precisando de ajuda, como eu também precisei, né? Você diz assim, não, pai, eu só gosto de bagaceira, né? Como é que eu faço aqui? Me dê, papai. Me dê mesmo. Final de semana, meu filho, você vai ali né? Aí tem o caldinho de feijão, tem o torresmo. Daqui a pouco o Marco Aurélio começa com as fuleiragens. Aí tem aquela picanhazinha com aquela gordurazinha, né, Valéria Pepes? Tem aquele, aquele cupim, aquele negócio. Não sei por que chama aquela carne de cupim. Aquele pedaço, aquele espetinho de cupim lá do sabor, né, alagoano. Homem, é só, sabe? Quando você pensa nisso, você diz assim, meu Deus, né? Eu posso, mas todo dia não. Tem que ter moderação. Vou pro intervalo e volto já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. Na boa.
Anota aí, 1h32, 13h32. Corre para não chegar atrasado, né? Então, cuidado também, não corra muito não, que tá chovendo, né? Então, não vai devagar mesmo, né? É melhor assim. Tô conversando com a doutora Mayara Mendes, gastroenterologista e endoscopista, e a gente tá falando sobre síndrome do intestino irritável, tá? Então você pode participar assistindo aqui a nossa entrevista, mandando suas dúvidas para cá, ou então pelo 99639-8389. Um abraço, Dona Hilda lá no Capim, um abraço Neide, Mércia e... Peraí, como é o nome mesmo? Ângela, lá em Olivença, Dona Marley de Leite, lá em Garanhuns. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Doutora, o Brasil é considerado um dos países mais estressados do mundo, ocupando o 4º lugar no ranking global, com 42% da população relatando sentir-se estressada, né? Ainda mais com tudo que a gente vê aqui, né? Um monte de bagaceira que a gente vê aqui, dia após dia, mês após mês, bota a mão no dinheiro da educação, bota a mão no dinheiro dos aposentados, uma série de corrupção sem precedentes, e aí só quem paga a conta? A gente, né? Então não tem como não viver estressado. Minha pergunta: o estresse pode agravar a síndrome do intestino irritável, como o emocional pode interferir na saúde intestinal? Sim, André, pode interferir bastante. Na verdade, é um dos principais fatores desencadeantes dos sintomas da síndrome do intestino irritável são as alterações de saúde mental. Inclusive, uma das bases do tratamento da síndrome do intestino irritável são medicações que atuam no eixo cérebro-intestinal. Então, são medicações com ação neurológica, ação sobre a ansiedade, ação sobre o transtorno da depressão, mas que atuam também sobre os sintomas gastrointestinais, tá? Então, é exatamente aí que tem a grande chave da questão da síndrome do intestino irritável, e essa correlação dos sintomas das alterações de saúde mental com os sintomas gastrointestinais é algo muito sofrido para o paciente, né? Principalmente porque essas queixas, às vezes, elas são ignoradas pela própria população médica. Eu recebo muito no meu consultório pacientes que chegam para mim e dizem: doutora, eu fui para consulta com um gastroenterologista, relatei tudo que eu sinto, mas ele disse que é tudo coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. As alterações de saúde mental causam sim sintomas no trato gastrointestinal, e para os pacientes que têm síndrome do intestino irritável, de uma forma assim exacerbada. Você vai fazer uma prova no outro dia, e adolescentes são acometidas por síndrome do intestino irritável também. Você vai fazer uma prova no outro dia, a barriga incha, você não para de ir no banheiro, uma quantidade de gases absurda, e aí você não é só pela ansiedade, tá? Existe uma doença gastrointestinal aí que tem uma influência pela ansiedade. Então, nosso foco de tratamento tem que englobar a parte neurológica, a parte psiquiátrica associada ao trato gastrointestinal. Então, existe uma relação estreita entre saúde mental e síndrome do intestino irritável. Tá. Doutora, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, ele é meramente clínico, ou é necessário fazer exames complementares, por exemplo, como uma endoscopia, para verificar se, além disso, essa síndrome pode causar outras coisas, né? Vamos lá. O diagnóstico da síndrome do intestino irritável é um diagnóstico clínico, ou seja, eu vou entender e avaliar os seus sintomas e construir a hipótese diagnóstica. Porém, toda doença que tem um diagnóstico clínico, muitas vezes a gente precisa de exames complementares, sim, mas não para diagnosticar essa doença, e sim para excluir outras doenças que também podem ter sintomas parecidos. Por exemplo, se você tem diarreia com a eliminação de muco, que também pode acontecer na síndrome do intestino irritável, em paciente jovem, são critérios que me fazem pensar também em doença inflamatória intestinal, em doença de Crohn, por exemplo. Então, se eu
sentir que há necessidade, pode ser necessário, por exemplo, fazer colonoscopia para descartar a possibilidade da doença inflamatória intestinal e conseguir fechar o meu diagnóstico clínico de síndrome do intestino irritável. Infecção pela bactéria do H. pylori compromete a digestão, causa gases, pode ser causa de diarreia crônica também. Então, dependendo dos outros sintomas que aquele paciente tem, além da diarreia e da dor abdominal, eu posso sentir necessidade de descartar essa infecção gástrica e aí a endoscopia entra como coadjuvante. Então, nenhum exame vai vir alterado no paciente que tem síndrome do intestino irritável. Pelo menos não pela síndrome do intestino irritável. Então, a síndrome em si, ela não causa nem alteração em nenhum exame. Você pode ter alterações de outros diagnósticos associados, mas pela síndrome não vai vir nenhuma alteração. E isso é um pouco frustrante às vezes, porque principalmente para o paciente que é ansioso e tem a síndrome do intestino irritável, ele quer uma coisa palpável. Ele quer um resultado de exame que mostre você tem isso e não vai vir. Não vai vir, porque a síndrome em si, ela não altera nenhum exame, nem laboratorial, nem exame de imagem, nem exame endoscópico. O diagnóstico é meramente clínico, é puramente clínico. Então, você tem que procurar um médico especialista que tenha experiência naquele tipo de alteração para que ele tenha essa hipótese diagnóstica e consiga fechar o diagnóstico e estabelecer o tratamento mais específico para o seu caso. Uhum. E eu até vou tecer um comentário aqui. Um abraço aqui ao Messias Santos, amigo que está assistindo a gente aqui, ouvindo a gente aqui, né? Messias Motopeças e Serviço, não é isso, Messias? Um grande abraço para você e muito obrigado pela sua audiência de sempre. O telefone lá do Messias Motopeças é o 999480195. Você que tem sua motoca que quer dar um trato na máquina, então passa lá, 999480195. Peças, pneus, lubrificantes, serviço. Grande abraço, meu amigo e querido Messias, tá? Doutora, eu estava conversando hoje pela manhã com minha esposa, a gente falando de um assunto doméstico, vamos dizer assim, e ela falando, olha, uma situação assim, a pessoa foi consultar e viu que o sintoma que uma pessoa está apresentando pode ser isso, né? E, gente, o Google não tem formação, nem pós, nem nada em medicina, tá? É como você, é assim, vamos lá. Se você for hoje, vou falar aqui, ela tá aqui comigo, ela pode corroborar com o que eu tô falando. Se a doutora Maiara, quando você for no consultório com a doutora Maiara, que ela passar um medicamento para você, não leia a bula. Você vai tomar uma tomada diária, só tome o comprimido e acabou-se. Se você ler, você não toma. Tá certo? Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque se você comprar um paracetamol na farmácia e você pedir a bula, você for olhar a bula no doutor, que não é doutor Google, uma das coisas, certo, que está na bula do paracetamol é hepatotoxicidade grave. Hepatotoxicidade grave. Ou seja, você pode ter um problema grave no fígado. Se você souber de um trem desse, você vai tomar? Você não vai tomar. Se você não souber, você toma. Entendeu? É mais ou menos isso que eu quero falar. Então, quando você... Gente, não ache nada. Olha, fulano de tal teve isso, viu? Era... Pelo amor de Deus. A gente tá falando aqui há 12 anos sobre isso. Para você consultar sempre o especialista. Não vá pelo... Não, meu vizinho teve, foi... Não vai. Não vai no Google olhar nada. Não leia a bula. Se você ler, você não toma. É muito fácil, né? Doutora, vamos aqui. Para que a gente dê sequência aqui. Quais são as opções de tratamento atualmente para a síndrome do intestino irritável? O pilar inicial e o principal é modificação de estilo de vida. E a alimentação, né? Alimentação adequada, regrada, direcionada por um bom nutricionista, fazendo restrições inteligentes, com substituições adequadas, prática de exercício físico, toda doença funcional do intestino
precisa de prática de exercício físico, tá? A movimentação do corpo melhora a movimentação intestinal e o nosso intestino ele não para. Ele está o tempo todo se contraindo e se relaxando para absorver nutrientes, para poder empurrar o bolo alimentar para baixo. E quanto mais exercício de forma rotineira a gente faz, melhor o funcionamento do intestino. Então, o pilar inicial é alimentação adequada e direcionada e prática de exercício físico. Mas existem outros tratamentos que podem e devem ser associados, tá? Quando eu falo de alimentação, eu já estou colocando o nutricionista na jogada, mas a gente precisa atuar na saúde mental desse paciente. E aí a abordagem vai depender de quais são as queixas, de quais são os sintomas que aquele paciente está apresentando. Pode ser necessário acompanhamento conjunto com o psiquiatra. Na maioria das vezes é necessário psicoterapia. Então, o psicólogo vai estar junto com a gente. Então, vejam aí que eu já falei de vários profissionais. Então, nisso, eu aproveito para reforçar para vocês a abordagem multidisciplinar da síndrome do intestino irritável. Uma andorinha só não faz verão na síndrome do intestino irritável. Muito provavelmente o nutricionista não vai conseguir conduzir sozinho, assim como o gastroenterologista também não vai. Então, já entrou um gastro, já entrou um nutricionista, quem sabe um psiquiatra, um psicólogo na maioria das vezes. E falando de medicação. Como eu falei para vocês, medicações que atuam no eixo cérebro-intestinal, então medicações que têm um efeito antidepressivo ou ansiolítico, mas que também atuam na dor crônica do intestino, nas alterações do hábito intestinal, e medicações que atuam sobre a motilidade do intestino, sobre os espasmos, as contrações sequenciais que o nosso intestino tem, que no caso do paciente com síndrome do intestino irritável, que é um paciente hipersensível, essas contrações podem ser exageradas e aí as medicações que atuam nesse ponto de vista também podem ser utilizadas. Doutora, o uso de probióticos e suplementos, ele é indicado para quem sofre de síndrome do intestino irritável? Pode ser indicado, sim. Não é sempre, não é uma regra e não são todos. Veja que eu falei para vocês que a síndrome do intestino irritável, ela pode se manifestar com diarreia ou com prisão de ventre. Já são 2 padrões diferentes de apresentação da doença. Então, só isso já me indica que o probiótico que vai funcionar para aquela pessoa que tem um padrão diarreico não é o mesmo que vai funcionar para aquela pessoa que tem um padrão constipativo. Então, os probióticos, graças a Deus, vêm sido cada vez mais estudados. Inclusive, existem hoje já circulações de probióticos com SII estampado neles, que são probióticos com cepas muito direcionadas para a síndrome do intestino irritável. E que bom que isso vem surgindo, que bom que os estudos vêm nos ajudando na condução dessa doença, mas não tem receita de bolo. É avaliação individualizada para a gente poder conseguir definir se tem indicação de probiótico e qual a melhor cepa para a gente utilizar. Outra coisa, doutora, para quem convive com a síndrome do intestino irritável, ela é para toda a vida ou é uma coisa que vai ser medicada e o paciente vai passar? Ou é uma condição que precisa ser controlada ao longo da vida? É para o resto da vida, André. É uma doença crônica, mas que a gente consegue, com as modificações do estilo de vida e com o tratamento medicamentoso, adequar os sintomas, tá? Reduzir os sintomas, e a partir daí as crises podem ficar tão espaçadas a ponto de vista de você até esquecer que tem a doença. Eu consegui ajustar a minha alimentação de maneira tão adequada, a medicação atuou tão pontualmente onde eu precisava de ação, que aí eu estou em tratamento há anos e nem lembro que tenho a doença. Isso pode acontecer perfeitamente, tá? Quando existe um fator causal associado e a gente tira esse fator causal, por exemplo,
Pacientes que têm síndrome do intestino irritável e têm disbiose, que é uma alteração da flora intestinal, e a própria síndrome já é um fator de risco para essa disbiose. Quando a gente trata disbiose, muitas vezes esse paciente fica oligossintomático, que é o que a gente chama para aqueles pacientes que têm sintomas muito leves e muito esporádicos. E aí, normalmente, só com ajuste de alimentação, a gente já consegue manter uma condução desse paciente aí a longo prazo sem sintomas. E aí, eventualmente, as crises podem voltar a acontecer. Ou porque a flora intestinal se alterou novamente, ou porque você está passando por um momento de alteração da sua rotina, de muito estresse, de muita ansiedade, e aí você pode voltar a ter crise. Mas dá pra gente ajustar a terapia a ponto de você conseguir ficar aí muito tempo sem ter sintomas. Eu vou pedir para o Marco Aurélio colocar aquela imagem que a gente está devendo, Marcão, aí, dos alimentos ricos em FODMAPs, tá? Tem aí monossacarídeos, que é a frutose, né? Por exemplo, você vai encontrar aí o xarope de milho, muito comum em alimentos ultraprocessados, viu, gente? Mel, néctar de agave, maçã, pera, manga, melancia e sucos de frutas. Disacarídeos, que são a lactose, leite de vaca, leite de cabra, leite de ovelha, sorvete, iogurte e queijos. Mandando um abraço aqui, pessoal de Batalha. Vai falar, pessoal de Batalha, não comer queijo, né? A gente come aqui. Não, Valéria? Com tapioca é tudo de bom da vida, né? Disacarídeos, né? A gente já falou aqui. Os oligosacarídeos, que são os frutanos: cebola, alho poró, trigo, caqui, melancia, beterraba, aspargos e couve. Os oligosacarídeos, também os galacto-oligosacarídeos, que são a lentilha, grão de bico, feijão, ervilhas e grão de soja. E os polióis, aí são açúcares, né? Xilitol, manitol, sorbitol, maçã, damasco, pêssego, ameixa, abacate, amora, couve-flor e cogumelos. Doutora, é como você falou aqui, né? Uma atividade multidisciplinar, que aí o nutricionista, que é quem pode prescrever uma dieta para você, ele vai, junto com a médica gastroenterologista, traçar o melhor caminho para que você não precisa cortar tudo, porque não dá para cortar tudo que está aqui, né, doutora? Exatamente. A gente vai ficar sem comer nada. O caminho é exatamente esse. E a sensação inicial do paciente que recebe o diagnóstico é essa: meu Deus, eu não vou comer mais nada, vou viver à base de água. Não vou dizer nem pão e água, porque pão contém glúten, que é um dos carboidratos que está muito relacionado com o surgimento dos sintomas. Então, a restrição é grande. Vocês viram ali que o leite faz parte da restrição, mesmo sem o paciente ser intolerante à lactose. Então, uma das coisas que a gente exclui no diagnóstico da síndrome do intestino irritável é se tem alguma intolerância alimentar associada. E aí, muitas vezes, o exame da intolerância à lactose vem negativo. E o paciente: doutora, mas eu não consigo tomar leite, porque quando eu como um pedacinho de queijo assim, a minha barriga já está estufada. Como assim eu não sou intolerante? São duas doenças diferentes. Você não é intolerante, ou seja, você consegue digerir aquele componente, porém, aquele componente faz parte de um grupo de carboidratos que tem um alto teor fermentativo, e para você que tem síndrome do intestino irritável, não é um bom alimento, mesmo você não sendo intolerante. Então, isso também a gente também precisa estar atento para esclarecer para o paciente o que é intolerância e o que é a síndrome do intestino irritável. Perfeito. Conversei com a doutora Mayara Mendes, ela é gastroenterologista. Você vai ter acesso aí às suas redes sociais agora, o Marco Aurélio vai colocar aí na tela, tá? Você vai no Instagram, @doutora.mayaracmendes, tá? Vai aparecer na sua tela aí agora, tá? E você pode marcar a sua avaliação, como é que está a sua vida intestinal, né? Já que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, como é que você está cuidando dele? Você pode marcar através do WhatsApp 99318 8282 99318 8282 e marcar a sua avaliação. Não deixe para depois, né? Inclusive, André, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, o segundo tópico dos meus destaques é sobre isso, inclusive, sobre síndrome do intestino irritável. Exato. Vão lá assistir que vocês vão entender um pouquinho mais sobre. Exatamente. E outro detalhe, né, doutora?
que a gente precisa desmistificar aqui. Ontem eu falei sobre isso, hoje eu vou falar sobre isso novamente, né? Minha esposa sempre diz assim: eu admiro você, que quando você sente alguma coisa você vai pro médico. Eu digo, claro, né? Eu não quero ficar na dúvida para achar. E é como eu disse, eu não gosto de consultar o Google para nada, porque se você consultar você pode ficar muito pior do que você já está. E André, a gente falou aqui pelo menos 4 ou 5 diagnósticos que se manifestam praticamente com a mesma sintomatologia. Então, se você colocar lá no Google agora, inclusive, dor abdominal e diarreia, vai aparecer um zilhão de doenças, inclusive doenças graves. Então, como é que você vai saber qual é o seu diagnóstico? Primeiro que a cabeça da gente, no automático, já vai puxar a gente para o pior diagnóstico. Então, você já vai dizer, tô com câncer, tô com uma doença inflamatória do intestino, que realmente é muito mais grave do que a síndrome do intestino irritável, do ponto de vista orgânico, mas não é assim que você vai resolver o seu problema. É procurando um especialista que saiba construir as hipóteses diagnósticas e traçar a investigação adequada para fechar o seu diagnóstico especificamente. Pois é. E para corroborar aqui com o que a doutora está dizendo, tá? Existe um site, gente, eu descobri esse site, eu já coloquei lá nos meus favoritos hoje. Só Notícia Boa. Você coloca aí, sonoticiaboa.com.br. Tá? Então, se você não quer curtir como é que tá o preço do café, o preço do azeite, se roubaram os veinhos, que não devolveram o dinheiro dos veinhos, né, dos aposentados, dos pensionistas, então você vai aí, sonoticiaboa.com.br. Quer ver uma boa? Eu vou te falar aqui agora. Olha aqui, ó, que notícia boa aqui. Deixa eu colocar aqui no meu, deixa eu voltar aqui. Olha, doutora, que notícia boa e interessante. Alzheimer. FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, aprova exame de sangue para diagnosticar primeiros sinais da doença. Alzheimer. Inclusive, eu tenho uma tia, por parte da minha mãe, irmã da minha mãe, que tem Alzheimer já avançado, tá? Olha que coisa boa, né? Outra notícia boa que está aqui no Só Notícia Boa. Bebê com doença rara é curado com o primeiro tratamento personalizado de edição genética do mundo. Só notícia boa, né? Então, assim, você vai... Quer ver a notícia boa? Você quer ir para a Europa? Pix chega a Portugal e se populariza no comércio do país. É isso mesmo, doutor. Já sabia disso aí? Não. Pois é. Então, a senhora já pode ir para Portugal, a senhora gosta de viajar pagar muito. Com Pix. Né? Vai pagar com Pix em Portugal. Não é não? Lembrando de notícia boa também, faz o seguinte, ó. Vai no seu posto de saúde, não brinca com isso. A vacina da gripe está liberada. Notícia maravilhosa. Essa notícia é arretada, como a gente fala aqui, né? A vacina está liberada para todas as idades, todas as faixas. Procure um posto de saúde, leve o seu cartão do SUS e vacine você e sua família, se não estiver com sintomas gripais, tá? Gente, amanhã não tem Saúde em Foco. Amanhã a gente vai resolver um problema, alguma coisa pessoal aí, problema pessoal. Na sexta-feira tem sim, tá? Só tô de folga amanhã. De folga não, né? Tô com atividade para fazer amanhã, mas eu volto na sexta-feira, se Deus permitir. Até lá. Boa tarde. Saúde em Foco.